que é importante vacinar corretamente as crianças? Elas protegem realmente? E a nossa convidada de hoje para debater sobre esse tema é a doutora Helenisa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer imenso estar aqui. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter vindo. Dia 1º de julho é comemorado o dia da vacina BCG. E essa é uma das vacinas mais importantes, correto? Correto. Por que essa vacina é tão importante, doutora? Ela é importante porque ela protege contra as formas graves da tuberculose, tá? A tuberculose ela é uma doença que ela pode se manifestar em vários órgãos nossos e principalmente a vacina ela protege contra a meningite tuberculosa, a tuberculose óssea, que são formas muito graves de manifestação, principalmente na infância. Então ela é uma vacina das mais importantes. Sim, ela está dentro das mais importantes. Quais são as outras, assim, essenciais? Bom, se a gente for pensar, todas as vacinas que estão no calendário vacinal do governo, né, que a gente tem disponível, elas são essenciais, porque elas causam algum impacto, tanto na sobrevida, no caso assim, de sequelas, quanto na mortalidade. Então, todas essas que a gente tem disponível, elas são importantes, de alguma forma causam algum tipo de dano para criança ou para adulto, porque na verdade a gente vacina a criança para proteger até a vida adulta, né? Sim. E esses que todo mundo fala que vacinei da gripe, fiquei gripado. Isso acontece? Não? Até que ponto? O que é essa história de vírus vivo, vírus morto? Então, a vacina da gripe, ela não causa gripe. Uhum. O que acontece é o seguinte, ela é feita de material conjugado, ela não tem o vírus vivo, ela só tem partículas que são importantes para a gente desenvolver imunidade. O que acontece é que quando a gente faz a vacina, normalmente a gente já está numa época de alta circulação de vírus respiratórios. Sim. E na grande, imensa maioria das vezes as pessoas não têm gripe, elas têm resfriado. E assim, fez a vacina e começou com nariz, tosse, espirro, que são desencadeados pelos vírus dos resfriados, não dos vírus da gripe. Então, tomei a vacina e fiquei gripada, é porque você já estava com o vírus, seu corpo se ocupou da vacina para desencadear anticorpo e meio que esqueceu desse vírus que ele estava conseguindo combater sem desencadear a infecção. E aí essa infecção se manifesta. Esse então, resfriado aparece. Ele aparece. Mas na verdade a vacina não tem como, não tem nenhum tipo, nem do posto, nem particular, nenhuma delas causa. Sim, podem usar tranquilos, fazer tranquilos que não tem nenhum risco. No geral, vamos focar assim na vacina da primeira fase, né? A infantil, aquela da primeira fase, que a gente tem que dar certinho no bebê, no recém-nascido e tal. Como que essa vacina ela age no corpo? Por que algumas elas têm efeitos, né? Elas dão febre e tudo, e outras não? Então, as vacinas que causam febre, na verdade, assim, a gente tem uma que é a mais importante com relação a isso, que seria a penta, ou a hexa, né? Ela tem o componente da coqueluche. O componente da coqueluche, ele é bastante reatogênico e ele é o que costuma desencadear a febre, tá? O restante pode desencadear também, mas é muito pouquinho. Mas isso daí é porque ele tem uma resposta imunológica alta, que ele precisa fazer essa resposta imunológica alta para o corpo conseguir lembrar desse material e quando ter contato com a bactéria ou o vírus, ela conseguir responder, e isso acaba desencadeando essas reações. Um outro fator é o uso dos conservantes. Algumas vacinas têm conservantes para manter o material ali, e esse conservante pode desencadear uma reação. Ela pode ser, principalmente as reações locais, elas são desencadeadas por conta dos conservantes. E não necessariamente do material, né? A necessidade de fazer a vacina todo mês, e principalmente de reforço, é porque o sistema imunológico do bebê,
né, da criança, até os 2 anos ele ainda não é competente o suficiente. Então a gente não consegue ter contato e desenvolver uma imunidade prolongada. Então você precisa fazer e repetir, porque a chance de não ter desencadeado uma imunidade completa é muito grande. Então o reforço ele é mais assim, ó, corpo, eu tô te lembrando que quando aparecer esse daqui, você tem que lembrar dele de novo pra combater de tal forma. Exatamente. E assim, nem todas, a grande maioria das vacinas não tem 100% de imunogenicidade, ou seja, a gente não fica protegido 100%. Tem vacinas, por exemplo, que a gente consegue desenvolver anticorpos em torno de 12%, 15%, tipo a da gripe mesmo, é uma que para os adultos a gente desenvolve muito pouca imunogenicidade. Então a gente precisa vacinar todo ano, porque o nosso corpo não consegue fazer anticorpo para proteger. Lembrar muito isso, tempo. Lembrar Que muito tempo. Então, assim, o fato de tomar a vacina não impede de ter a doença, tá? Muitas das vezes a gente vai ter contato, pode desencadear, só que você vai ter de forma mais branda ou mais fraca, né, a doença. Mas ela a longo prazo, né, o corpo vai ficando resistente e aí você pode ter contato e não desencadear nenhum tipo de doença. Legal. E quando que é um caso em que o corpo realmente ele sofre por conta de uma vacina? Então, a gente pode, como é um estímulo do sistema imunológico, dependendo da estrutura da vacina, você pode desencadear anticorpos contra aquela vacina, só que a estrutura dela ser semelhante a alguma parte do corpo. E você pode desencadear uma reação autoimune. Tipo, seria como se fosse um reumatismo, mas assim, só para entender que é o corpo reagindo contra ele mesmo. Sim. Que aí seriam os casos das síndromes de Guillain-Barré, por exemplo. Isso, sim. Né? Mas isso daí pode acontecer com o próprio vírus, pode acontecer com a vacina, pode acontecer... porque, na verdade, o que acontece? Ele reage contra ele mesmo. Então, aquela estrutura que ele viu parece com a estrutura da medula e ele desenvolve anticorpo achando que está matando ou desenvolvendo anticorpo contra aquilo, mas aí ele está destruindo ele mesmo. Sim. Então, a síndrome de Guillain-Barré, as encefalites, essas mielites que têm autoimunes por conta disso, que tem relatos, são desencadeados por conta de uma reação do corpo contra ele mesmo, e que aí é uma loteria, não tem como você saber assim, Isso não é raro também, não é comum. Sim, não é comum, é raro. Só que assim, né, acaba que isso vira notícia. Sim. Porque como é um caso grave, e aí, poxa, tava bem, não tinha nada, fez a vacina, né? Acaba que isso tem um impacto social muito grande, mas assim, em termos de probabilidade, ela é muito pequena. Mas mesmo essa síndrome, hoje em dia já existe medicações que conseguem reverter e o paciente volta a ser uma pessoa normal. Assim, tanto que o tratamento é a base de imunoglobulina, né? Você fazer o corpo esquecer desse estresse, assim, né? Mas hoje, graças a Deus, diagnóstico e tratamento são bem acessíveis, tanto pelo SUS quanto particular, e a gente consegue reverter tranquilo. E para finalizarmos, os pais que eles ainda têm dúvida sobre vacinação, se eu devo dar, se eu não devo dar essa vacina, quando eu apliquei tal vacina no meu filho, aconteceu isso, aquilo, foi problema da vacina, não foi? Eu devo procurar quem? Aonde? Que tipo de profissional, especialista? Assim, olhar se você tem um pediatra de confiança, procurar o pediatra de sua confiança, mas assim, as clínicas elas têm médicos responsáveis e aí toda a reação ela deve ser relatada ao local onde você fez. Se for no posto de saúde, deve ser relatado ao posto de saúde. Se for na clínica particular, deve ser relatada à clínica particular. A gente tem um documento que é de notificação de reação adversa, e toda reação adversa que é grave, né, tem lá os critérios, elas são encaminhadas ao CRI, que é
o Centro de Imunobiológicos Especiais. E aí, essa criança que teve uma reação importante, ela vai ser acompanhada por um infectologista e vai receber as vacinas especiais, no caso se tiver algum reforço, para que não tenha a reação de novo. Interessante. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Bom, gente, este foi o nosso bate-papo com a doutora Helenise, pediatra. E para você que ficou com alguma dúvida, não se esqueça, mande sua dúvida para nós. Nos siga na rede social, Facebook, Instagram e também no YouTube. Muito obrigada pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau.